Meus irmãos e irmãs, meus amigos, nós estamos novamente aqui nesse domingo para falarmos da Palavra de Deus e conversarmos um pouco. Fazemos uma reflexão. Nós estamos aqui com um propósito de poder falarmos da grande misericórdia de Deus. Sexta-feira eu conheci um reverendo e esse homem viajava pelo Brasil, pelo mundo todo, e ele viu tanta desgraça, tantas coisas ruins, que ele deixou de acreditar em Deus. Ele questionou essa questão de que Deus é esse, que é um questionamento de várias pessoas, diversas pessoas pelo mundo, de que Deus é esse que permite tanta desgraça. E ele tinha visto muitas desgraças. Eu já citei aqui um filósofo espanhol, que é o Miguel de Unamuno, e um dos livros do Miguel de Unamuno é o São Manuel Bueno Marte, que vai falar justamente sobre um pároco na cidade, uma cidade pequena da Espanha, em que ele não acreditava mais nessa questão de existência de Deus, desse paraíso que todo mundo busca. E ele continuava a falar para aquele povo sobre o amor de Deus por causa da obrigação dele com o povo. Mas ele mesmo não acreditava naquilo. Um dos livros bíblicos que nós lemos e que vai questionar isso que essa pessoa, esse reverendo que eu conheci na sexta-feira, a própria questão do Miguel Unamuno usando o Dom Manuel, Dom Manuel Bueno Marte, para poder falar desse desacreditar em Deus, dessa questão da tristeza, da angústia, da maldade, das coisas horríveis que nós ouvimos e vemos. Então é o livro de Jó. O livro de Jó, ele vai questionar por que o homem sofre. E dentro dos primeiros capítulos do livro de Jó, nós temos ali esse personagem que é o próprio Jó, questionando a Deus. E por diversas vezes ele pergunta o porquê. Por quê? É interessante porque Deus não responde à pergunta de Jó do porquê. Tá? E depois no final do livro Deus vai fazer algumas perguntas a Jó, e Jó vai reconhecer que ele não consegue responder aquilo que Deus estava perguntando, porque na conclusão dele, final, é que ele realmente, na realidade, não conhecia quem era Deus. Então muitas vezes nós questionamos e falamos e não sabemos dar respostas às nossas próprias perguntas. Não é a pergunta do outro, porque é muito fácil nós respondermos para o outro da boca para fora. Mas nós mesmos estamos indagando dentro de nós diversas coisas, diversas situações, diversos porquês, e nós não temos respostas para essas perguntas. O que eu gostaria de estudar seria, no caso, o capítulo 6 de Êxodo. Nós sabemos que nesse momento o povo de Israel ele está cativo no Egito. Eu particularmente há anos eu não consigo entender por que Israel ficou cativo. A Bíblia não explica o motivo do cativeiro deles. Ele só explica que Jacó desceu para o Egito com seus filhos, e ali passou um tempo e depois veio um outro faraó que não conhecia, no caso José, o filho de Jacó, e ele começou a oprimir o povo de Israel. Mas dentro dessa opressão, um pouco antes do capítulo 3, Deus se revela ali a Moisés. Nós sabemos da história de desenhos e filmes, através da sarça. E ali ele diz para Moisés que ele tinha visto, que ele estava vendo o sofrimento do povo de Israel no cativeiro. Ele ali diz assim que ele vê, que ele ouve o clamor, que ele conhece o sofrimento, e por isso ele desceu para poder livrar aquele povo daquela situação, do peso da mão dos egípcios, para levar para uma terra que mana leite e mel. Bom, no capítulo 6, esse já tinha passado o momento do 3, em que Moisés teve contato com Deus, e Moisés já está falando com o faraó. Mas quando Moisés fala com o faraó, para que ele deixe sair o povo para servir a Deus uma festa no deserto, o faraó vai oprimir mais o povo. E é interessante, porque depois no capítulo 6 dessa fala de Moisés com o faraó, o povo vai ficar descontente. O povo fica bravo porque eles falam para Moisés: olha, você veio
falou com o faraó, e nós acreditamos que Deus ia nos livrar, e as coisas só pioraram para nós. E é por isso que a gente muitas vezes não entende as situações que se passam. É difícil para nós de podermos entender. E quando nós estamos questionando essa questão, parece-nos que as coisas pioram mais ainda aí quando não vem resposta. Mas é interessante que aqui no texto vai dizer uma coisa muito importante. Nós vamos falar aqui no verso 9, no finalzinho do verso 9, foi quando Moisés ele ouve a reclamação do povo, ele vai conversar com Deus, e Deus manda a Moisés falar com o povo algumas coisas. E qual é a resposta do povo em relação àquilo que Moisés estava dizendo, aquilo que Deus falou por ele, para ele poder dizer ao povo? Diz assim: desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés. Por que eles não atenderam, diz o texto aqui? Por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Nós temos aqui uma outra tradução que diz: por causa do abatimento de espírito e por causa de trabalho duro que eles estavam fazendo. E numa outra tradução, nós temos aqui: pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão. Eles não quiseram ouvir aquilo que Deus falou para eles por meio de Moisés. O que eles estavam enxergando é justamente só a escravidão, só a situação limitada, e eles não conseguiam ir avante daquilo. Eles não conseguiam ultrapassar a fronteira, as barreiras que estavam nos seus olhos, que era a situação. Nós temos então uma situação, e é aqui que nós vivemos, e isso não tem mais solução para nós. Nós vamos depois trabalhar um pouquinho mais para frente, porque dentro aqui do texto do Pentateuco, nós temos diversas vezes o povo de Israel murmurando contra Moisés e contra Deus. Logo depois deles terem saído do Egito, daquela famosa história do mar ter se aberto, depois ter engolido os egípcios, e o povo de Israel ter saído a pé enxuto e livre, do outro lado eles já começam a murmurar com Moisés, contra Deus, por causa de comida e por causa de água. E por diversas vezes eles murmuraram diante de Moisés. Mas é interessante porque Deus sempre veio com uma palavra. Qual foi a palavra aqui no capítulo 6 que ele disse para Moisés dizer para o povo de Israel? Ele começa o capítulo dizendo que ele era o Senhor, que ele tinha se revelado para Abraão, a Isaac e a Jacó de uma maneira, e agora de uma outra maneira ele se revelava a Moisés. E ele tinha uma palavra de conforto para aquele povo que estava cativo. Lembrando que no capítulo 3 ele havia dito para Moisés que ele tinha visto, tinha ouvido, tinha reconhecido a luta, o sofrimento daquele povo. Ele tinha descido para libertar aquele povo. Bom, o que ele fala para dizer ao povo dele, aos filhos de Israel, no capítulo 6, no verso 6? Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Eu vou fazer o papel de um parente resgatador, eu vou resgatar vocês, eu vou tirar vocês dessa situação. Pode ser que essa situação para você seja impossível, insolucionável, mas para Deus nada é impossível. Para o humano pode ser, mas para Deus nada é impossível. Bom, então o próprio Deus está dizendo que ele tinha reconhecido, tinha ouvido, tinha visto, tinha descido para ajudar, libertar e levar esse povo para uma terra boa, que mana leite e mel, numa terra de liberdade. Mas nós vimos que no texto 9 que nós lemos do capítulo 6, que quando Moisés falou, por causa da ânsia de espírito, por causa do duro trabalho, da dura escravidão deles, por causa do abatimento de espírito, eles não quiseram ouvir o que Deus estava falando. E Deus continua ainda dizendo para eles no verso 7 aqui: tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Eu vou libertar vocês dessa opressão, desse peso sobre vocês. E tem mais: eu vos levarei à terra, à cerca
da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. No texto hebraico diz, eu sou Yahvé, falou Yahvé. Todas essas coisas maravilhosas, mas o que eles conseguiam enxergar era justamente só aquela situação em que eles estavam vivendo. Eles não conseguiam ir além, né? Nós temos ultra e nós temos plus ultra, ou seja, mais além. Então eles estavam só no ultra. Deus falou com eles que ia libertar, tudo bem, só que a situação piorou ao invés de melhorar. Eles, ao invés de confiar, e não é fácil. É fácil nós hoje falarmos, lendo o texto e falar, eles tiveram que ter confiado. Mas não era fácil também, na escravidão, você acreditar, sendo que as coisas estavam piorando mais ainda. Só que Deus deu uma palavra. A palavra, ela vem desde Gênesis até Apocalipse para nos revelar o plano de Deus para a humanidade. Este mundo que Deus fez, esse cosmos, que é o mundo que Deus fez, o texto bíblico, nós já falamos aqui, ele diz repetidamente que Deus viu que era bom o que ele tinha feito. E no final lá do sexto dia, Deus vai falar que aquilo que ele fez era muito bom. O mundo que nós estamos vendo, que nós achamos que é ruim, esse mundo não é ruim. Esse mundo é maravilhoso, esse mundo é Kitov, é muito bom. Porque foi o mundo que Deus fez para que nós pudéssemos habitar nele. O problema não é o mundo, o problema é este mundo a qual Jesus falou lá em João. Que é, porque Deus amou o mundo, esse mundo não é esse mundo criado. Essa terra, com mar, com estrelas, com lua, com sol, com maravilhas que nós vemos, não é? Este mundo que Deus amou é diferente, é o homem. Sou eu e sou você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que aquele que todo que nele crê tenha vida eterna. Esta é a promessa para este mundo que somos nós. Quem na verdade estragou este mundo que Deus criou e que é Kitov, que é muito bom, fomos nós, a raça humana. Então como é que eu posso culpar a Deus por uma coisa? Eu não estou aqui defendendo Deus, que Deus não precisa de defesa. Eu acho que quando as pessoas querem defender Deus, eu acho um pouco ridículo, porque Deus não precisa de defesa. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Nós não temos moral nenhuma de abrir a boca para falar o nome de Deus, tanto é que não se sabe o nome de Deus. Eu estou dizendo apenas que nós criticamos, e a nossa crítica é errada. Tanto a do São Manuel Bueno Marte, o personagem de Miguel de Unamuno, como também o reverendo, que eu conheci na sexta-feira, que joga sobre Deus a culpa de todas as mazelas do mundo, sendo que, na verdade, somos nós que fazemos isso. E nós temos dito aqui mesmo, e as pessoas têm lido a Bíblia e têm visto que Deus está falando para nós amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós fizéssemos isso, não teria tantas mazelas no mundo. Não teria tantas desgraças, tantas infelicidades, tanto racismo, tanta bestialidade e também idiotice do homem. É o homem. Somos nós é que precisamos mudar e precisamos ouvir a voz de Deus aos nossos ouvidos. Só que nós estamos tendo uma atitude como o povo de Israel, por causa da ânsia de espírito, por causa da dureza da vida, porque nós desejamos coisas e não conseguimos, não temos aquilo que nós queremos, então nós achamos que a nossa vida é uma porcaria, não vale nada. Nós nunca estamos preocupados com o outro, é sempre conosco, e há uma infelicidade. Então essa questão que aconteceu aqui no capítulo 6, ela vai acontecer diversas vezes no decorrer do caminhar de Israel por 40 anos no deserto, até chegar na terra prometida. Por que eles demoraram 40 anos? Porque eles desobedeceram a Deus. Eles saem do Egito e passam um ano nas montanhas do Sinai, no Horeb, é uma das montanhas da cadeia do Sinai. E depois dali eles
eles vão fazer o tabernáculo, a arca, vão fazer tudo aquilo que Deus mandou eles fazerem. Agora eles têm a questão sacerdotal, religiosa, tem a questão de governo, tem a questão também de militar, e eles estão agora preparados. Se você ler o texto, leva-se de 11 a 13 dias, da onde eles estavam do Horeb, que ninguém conhece onde é o Horeb, na verdade, até a entrada da terra prometida em Cades Barnea, no sul, por onde eles iam entrar. Só que eles chegam ali naquele lugar 13 dias para conquistar, depois de um ano de preparação, conquistar aquilo que Deus falou que ia dar para eles. O que eles fizeram? Eles rejeitaram e tiveram que andar 40 anos para o deserto. Agora, foi Deus que foi o culpado? Foi culpa de Deus? Deus não está nem aí, não está nem ligando? Como é que é isso? Ou fomos nós, foram eles, porque nós estamos todos, infelizmente, ligados à humanidade, um com o outro. Foram eles que não quiseram. Aqui também é a mesma coisa. Não quiseram dar ouvidos ao que Deus estava falando. Chegou um ponto da murmuração deles que eles quiseram voltar para o Egito, eles quiseram voltar para a escravidão. E sabe o que eles disseram para Moisés? Olha, nós vamos morrer aqui no meio do deserto, porque você nos trouxe para cá. Pelo menos no Egito nós tínhamos túmulos para serem enterrados lá. Nós tínhamos melões para comer, tínhamos alho, tínhamos cebolas e outra coisa, nós tínhamos carne e peixe. Eles tinham a gordura para comer. Eles queriam voltar para uma situação lá atrás de escravidão, pior, de angústia, de terror, do que caminhar naquilo que Deus estava falando. Então Deus diz para nós: você tem que amar o seu próximo, você tem que confiar, você tem que ter fé, você tem que ir, por mais que a situação esteja difícil. E nós não podemos então jogar a culpa. Tudo bem, eu até creio, porque a Bíblia me mostra, por meio de Abraão, por meio mesmo de Jó, de que Deus gosta que nós questionemos. Mas nós temos que chegar, como ele diz: olha, você vem falar comigo, chega com um argumento. Chega com um argumento, com fundamento, com alicerce, nós vamos conversar. Se você tiver certo, então eu também vou fazer aquilo que você está falando. Mas vem discutir comigo. Não chega e joga a culpa. É a mesma coisa quando acontece alguma coisa com você, ou com seu parente, ou com seu amigo. O culpado sempre é o outro. A culpa é sempre do outro. Nós nunca vemos a nossa culpa, o nosso erro, o nosso engano. Então nós precisamos, dessa maneira, uma coisa dessa também, mais simples do que questionar a questão de que Deus não está nem aí com nada, de nós então acertarmos com o nosso irmão, acertarmos com o nosso amigo, acertarmos com o nosso cônjuge, com nossos filhos, e reconhecer, e sermos humildes também. E também reconhecemos também, agora a outra situação mais complicada ainda, que é a questão de Deus, que não é Deus. Como diz o salmista, o que ele fala por vezes, no 77, 73, olha, é culpa minha, é enfermidade minha, sou eu. Então, se nós pensarmos bem nas situações, não é Deus, somos nós, sou eu. E outra coisa interessante que tem muita gente, principalmente os cristãos, é que eles falam que não, minha vida é maravilhosa, porque eu reconheci Deus. E quantas músicas tem que falam que Deus vai resolver o meu problema, que Deus, ou mesmo pregações, ou convites para ir à igreja, vem para a igreja porque Deus vai resolver o seu problema. E não é assim. E tem muito cristão que tem medo de falar que não sente tristeza, que não sente angústia, que não sente esse abandono, essa ânsia. Mas é para nós reconhecermos quem nós somos. É para nós entendermos quem Deus é. É para nós não chegarmos e colocarmos toda a culpa em Deus. Ou como se faz hoje, tudo que é culpado é o Satanás. Tudo ele é culpado. Opa, tem coisa aí que não é Satanás, hein? Tem culpa que é você. Não é ele, é você. E agora a parte então no momento, eu estou dizendo porque essa situação dessa pessoa que eu conheci, de que ela, não, porque Deus não faz mais nada, é o sofrimento. E por quê? Porque a vida é assim, somos nós. Ele mandou nós amarmos um ao outro. Se nós amássemos uns aos outros, não teríamos todas as injustiças que existem
na terra, não teria guerra, não teria campos de refugiados em Darfur, não teria campos de refugiados de imigrantes na Grécia, na Turquia, as pessoas não estariam nos barcos aí andando, navegando em barcos que nem poderiam estar na água e morrendo. Não teria gente que no Brasil hoje, aqui mesmo na minha rua onde eu moro, gente com fome, morrendo de fome. Somos nós, não é Deus. Então, por causa da ânsia de espírito, procura saber os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. São pensamentos de paz, são pensamentos de bem. Sabe para quê? Como diz lá Isaías, para dar o fim que deseja Deus? Não, que deseja a tua alma. Então vamos assentar, vamos parar, vamos analisar. E Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele que é ele foi injustiçado, quanto mais nós. E é interessante que ele disse, deixa eu falar, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Opa, está aparecendo aqui a questão da saída do Egito, da libertação da escravidão. Fica tranquilo, vocês sofreram agora, eu estou vendo, eu estou ouvindo o clamor, eu estou sabendo o que está acontecendo. E eu desci, diz lá o texto que eu desci para resolver isso. E eu vou tirar vocês dessa opressão. E ele vem com uma palavra, olha, fica tranquilo que eu sou o Deus de vocês, eu sou o Yahvé. Eu vou trabalhar, eu vou tirar vocês com um braço forte e vou levar vocês para uma terra que eu já prometi que daria para vocês, lá para o teu parente lá atrás, Abraão. Saiba alguma coisa, meu irmão, minha irmã. Você na Bíblia, Deus não é fiel a você. Deus é fiel à palavra dele. E aqui ele está dizendo para Israel que ele ia fazer aquilo que ele havia prometido para Abraão. Tem um texto bíblico que diz assim, não é porque vocês têm olhos muito bonitos, porque vocês são um povo bonito, não, Israel. Não é por causa disso não, que vocês são belos e tudo, não é porque você tem olho azul, olho verde, você é loiro, que eu estou fazendo isso por você. Não é não, viu? É porque eu falei, eu prometi a Abraão. E a minha palavra, ela é fiel à minha promessa. E aqui está a fidelidade. Eu vou levar vocês, como ele levou. Só dependeu deles. É aquela antiga musiquinha, lembra? Depende de nós. Então depende de nós. Não é de Deus. São Manuel Bueno Marte deixou de crer. A pessoa que eu conheci, o reverendo, deixou de crer. E é triste. E nosso coração muitas vezes está entristecido, chateado, com dúvidas. Nós temos dúvidas. Ou você não tem? Você deve ser então um super-homem, o melhor cristão do mundo. Aliás, se você fosse realmente isso aí, você não pode estar aqui na terra, tá? Tá bom? Porque a Bíblia fala que a terra não é digna de você. Então você não podia estar aqui, você tem que estar no paraíso com Deus. Então nós temos, mas nós temos uma expectativa, nós temos uma esperança, temos uma fé de que esse Deus continua sendo o mesmo. Em toda a sua bondade, em todo o seu amor, em toda a sua misericórdia, em toda a sua graça, ele continua sendo o mesmo. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a semana que se inicia amanhã para você, que seja coberta de graças e misericórdia, que Deus proteja seu coração, sua mente, que nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Vai em paz, meu irmão. Amém?